Neemias 3. Amém? Como temos um tempo bem breve, vou começar. Quem não achou ainda, procura, porque eu faço questão de todos lerem comigo. Neemias, vou começar um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 11. Neemias diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o que o meu Deus me puseram no meu coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Senhor Deus, que o Senhor possa completar a obra que o Senhor tem para essa noite. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em cada coração. Que o mais importante de tudo neste altar que levantamos neste ato, Senhor, seja a Tua voz, seja a adoração ao Senhor e seja aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para vocês esse versículo 17 do capítulo 2, em que Neemias fala assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos. Quero tratar de 2 assuntos muito importantes para vocês. Não só para ministérios, não só para ministérios de dança, para ministros de dança, mas como o povo do Senhor. Amém? Eu tenho certeza absoluta que assim que começarmos a discutir sobre o que Deus tem mostrado na sua palavra, você vai ter o discernimento. O Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória aquilo na sua vida que precisa ser restaurado. Neemias, ele tinha uma visão de Deus, ele tinha algo no coração que ele deixou bem claro que foi Deus que colocaram no coração dele. E hoje, aqui, Deus quer falar conosco algo muito bem claro: restauração. Restauração dos muros. E aqui os muros, eles podem significar várias coisas, mas tem 2 assuntos em instante que eu quero tratar com vocês. A nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o Senhor, em primeiro lugar. Esse é o primeiro muro que vamos tratar hoje. E a nossa vida ministerial. Não quero me ater aos ministérios da igreja. Eu quero me ater ao nosso caráter. Porque a primeira coisa que um ministro precisa ter é um caráter tratado. Quando nós falamos sobre restauração e quando falamos sobre vida espiritual, quando falamos sobre caráter, sobre ministérios, nós temos que tratar de assuntos que às vezes doem, mas que eles precisam ser tratados. Principalmente
principalmente hoje, a porta da volta de Jesus. Principalmente hoje, em que o mundo se mostra cada vez mais sedento, e a igreja tem fechado os olhos para isso. É difícil tratar desse assunto, mas nós não podemos ignorá-lo, porque o Espírito dizer o tempo a sua noiva. E quem tem ouvidos ouça. Aleluia! Por isso, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a postura de Neemias. A postura de Neemias, quando ele viu, sentiu, percebeu o que Deus tinha colocado no coração dele, a restauração dos muros de Jerusalém, ele teve atitudes que deixam claro, muito claro para nós, que ele sabia quem ele era. Então, a primeira coisa que nós temos que tratar sobre restauração é a nossa identidade. Infelizmente, hoje nós vemos ministros, vemos pessoas dentro da igreja, não direcionando só para ministério, mas vemos pessoas dentro da igreja sem saber quem ela é, sem saber o que Deus espera dela. Quando você sabe quem você é, você coloca a palavra de Deus em prática e nada te derruba. Glória a Deus! Quando você sabe quem você é e o que Deus espera de você, você completa a obra que Deus colocou na sua mão. Você é chamado de servo bom e fiel. Eu não sei quanto a vocês, mas é o que eu mais quero ouvir quando eu chegar diante do meu pai. Ludmila, serva boa e fiel. Entra no meu gozo. É o que eu mais quero ouvir. E eu tenho me entristecido com o que eu tenho visto de ministérios. Eu sou bailarina formada e rapidamente vou testemunhar para vocês. Depois que eu me converti como profissional, eu passei por várias situações. Desde ministérios muito grandes, renomados, até ministérios em que ninguém vê, mas que Deus contempla muito mais a eles do que os grandes e renomados. Amém. E parece que Deus tem aberto os meus olhos e me fez enxergar essas coisas. Olha, esses aqui estão assim, esses aqui estão assados, esses aqui estão triturados. E aí, eu tenho aprendido muito com isso. Muito. Neemias, ele conseguiu entender o que Deus queria dele. Ele conseguiu enxergar e ele conseguiu colocar em prática. Eu estou tentando colocar em prática. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa disposição. Eu vou me sentir realizada no Senhor se vocês saírem daqui da mesma maneira que eu tenho pensado. Eu vou colocar em prática. Tenho me entristecido com ministérios que têm sido levados pelo vento da doutrina, da técnica. Eu tenho que fazer aula, eu tenho que dançar bem, tenho que ter vestidos maravilhosos, tenho que colocar a perna aqui na orelha. Mas da mesma maneira, tenho me entristecido com ministérios que não buscam capacitação. Então, o Senhor, o Espírito do Senhor, Ele é o primeiro a querer capacitar aquele que Ele chama para a obra. Então, dentro de ministérios de dança, infelizmente, o que eu posso dizer com toda atenção é que muitos, a maioria, infelizmente, não sabem a sua identidade, não sabem quem são, não sabem o que Deus espera deles. Eles acham que somente por estarem dançando, fazendo a melhor coreografia, usando o melhor vestido, usando as melhores técnicas, estão agradando a Deus, e não estão. Identidade é quando a gente reconhece quem nós somos. É quando a gente reconhece de onde Deus nos tirou. Se vocês forem parar para analisar o texto, Neemias, ele sabia
que o povo dele estava passando, onde o povo dele havia caído, onde o povo dele precisava de restauração. Por isso é que ele disse: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, humilhação. A primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer quem ele era e de onde Deus ia tirar ele. E aí, quando se começou esse processo de restauração, Neemias conseguiu enxergar lá na frente. E hoje eu faço essa pergunta para vocês, ministros de dança: vocês conseguem reconhecer de onde Deus tirou vocês? Vocês conseguem enxergar aonde Deus quer levar vocês? Quando nós reconhecemos isso, nós demos o primeiro passo para entender a nossa identidade. Porque Neemias sabia que a obra não era dele. A boa obra era do Senhor. Amém? Então, a primeira coisa que a identidade foi construída a partir de atitudes, pequenas atitudes. E aí eu pergunto para vocês, a segunda questão: vocês têm tido a atitude necessária para que Deus tire você de onde você está ou estava e continue caminhando com você até o seu alvo? Ah, Lugina, como assim? Que atitude? Quando nós sabemos que fomos chamados por Cristo, quando nós sabemos o que Ele espera da gente, quando nós sabemos aonde Ele quer levar a gente, santidade não é algo forçado. Quando nós sabemos aonde nós vamos, a melhor roupa, o melhor cabelo, a melhor coreografia é um mero detalhe. Essas são as atitudes. E tem mais. Atitudes de jejuar, de buscar, de se consagrar, fazem parte também. Aliás, são as mais importantes. Roupa, coreografia é o menos importante. E aí eu quero mostrar aqui para vocês no capítulo 3, no versículo 1. Não precisa abrir, não. No final do versículo, diz assim: reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. A primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir e consagrar. O que é consagrar? É dedicar algo a Deus, exclusivamente a Deus. É saber que Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará. E aí eu pergunto: será que os seus movimentos são consagrados ao Senhor? Ou a você? Será que quando o seu líder fala, vamos buscar, vamos levantar um propósito, vamos jejuar, às vezes você até ri de cantinho para ele, confirma com a cabeça, mas lá no seu coração, no seu íntimo, você fala: eu não fiz nada disso não. Pra que isso, gente? Besteira. Cuidado, você não tem se consagrado. Será que quando você sobe num altar, e olha que altar nós levantamos poderoso para o nosso Deus aqui hoje. Amém. Será que quando você sobe no altar, você se preocupa mais em fazer aquilo que foi combinado? Apresentar o melhor desempenho? Apresentar a melhor roupa? Apresentar a melhor performance? Ou apresentar o Espírito Santo de Deus que habita em você? Restauração começa por aí. Como vocês viram na coreografia, é impossível fazer algo sem direção do Espírito Santo. Muitos têm tentado, mas é impossível. E aí,
O segundo passo que o pessoal lá de Jerusalém teve, no versículo 3, cada grupo, cada sacerdote, cada casa foi levantando a sua parte do muro. E eu quero colocar essa parte do muro aqui para vocês, depois vocês podem ler a história toda. Tem muita revelação de Deus aqui pelos ministérios. Os filhos de Asenar edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Vocês têm fechado as brechas da vida de vocês? E aí, quando eu falo que nós não estamos tratando só com ministérios aqui, estamos tratando em primeiro lugar com vidas, a minha vida espiritual é a primeira restauração, eu coloco para você, e aí? Qual tem sido a brecha da sua vida? É o namoro com o amigo santo? É o tratamento, seu tratamento com o seu líder? É o seu tratamento com seus pais? Esse é o seu primeiro ministério. Seu caráter. E então, a gente pensa, o que é fechar uma brecha? Não é encostar a porta. É colocar ferrolhos e trancas. A partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, é impossível aquela frase que habita no mundo hoje está aqui, ó, na minha mente. O que que tem? Não tem nada a ver. Hoje, eu posso dizer para vocês, as mínimas coisas, as mínimas, aqui pra gente, são as mais importantes para o Senhor. Senão a palavra não diria que aquilo que sai da sua boca tem poder. Às vezes falamos tanto e falamos sem pensar. Nós tivemos uma experiência, alguns amigos lá do nosso estúdio, estávamos assistindo um filme. Não, filme não era de terror, um suspense. O que tem? Tem nada a ver. Né? E aí, na hora que nós terminamos o filme, estávamos passando mal, com dor de cabeça. Algumas pessoas viram algumas coisas. Não se aterrorizaram, mas sabiam. O Espírito Santo já tinha testificado para eles que não era do Senhor. Essa foi uma brecha. Enquanto nós não fechamos aquela brecha, enquanto nós não oramos, pedimos perdão a Deus, e Deus deu discernimento de tudo aquilo que estava no filme, que era um filme satanista, e que tinha todos os passos da consagração de um primogênito. Vocês têm noção disso? As novelas hoje em dia estão cheias disso. Eu não convido vocês a lerem um livro de libertação, buscarem mais sobre o assunto, porque eu acho que só tem que fazer isso quem tem realmente o chamado. Mas se vocês buscarem a direção do Espírito Santo, ele tem legalidade para mostrar para vocês.